Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães, trazendo para vocês algumas notícias e informações sobre o mercado da suinocultura, especificamente lá de Minas Gerais. E quem vai falar para a gente sobre esse assunto é o João Carlos Bretas Leite, que é presidente da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, a ASENG. Seja muito bem-vindo, João Carlos. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Estamos aí para explicar um pouquinho o que acontece com o mercado aqui em Minas Gerais, né? Maravilha. João Carlos, a gente tem acompanhado semana a semana aqui no Notícias Agrícolas, nós fazemos um acompanhamento semanal, principalmente da suinocultura independente, que tem uma flutuação de preços um pouco mais acentuada. Inclusive, costumo conversar bastante com o Alvimar Jales aí da ASENG. E a gente vê que Minas Gerais teve um descolamento dos preços dos demais estados, das principais praças produtoras no país. Então, a gente tem preços que variam desde lá do Mato Grosso, de R$ 3,80, R$ 3,90, R$ 4,80 aqui no estado de São Paulo. E Minas Gerais, na última quinta-feira, na semana passada, chegou a R$ 5,50, A gente teve preços aí bem sustentados de R$ 5,30, chegamos a R$ 5,50. Qual que é o diferencial do estado de Minas Gerais que fez esses preços se descolarem dos demais estados? Olha, nós assim, temos muita informação, muita precisão na informação. Nós temos uma base de dados, que é um backup do controle zootécnico das granjas. Tem uma coincidência muito interessante que basicamente todo mundo usa o mesmo programa para controle zootécnico. E nós criamos uma base de dados, que a gente controla, a gente sabe exatamente quantos animais foram vendidos, quantos animais tem para vender, quantos animais foram cobertos, Então a gente sabe se o nosso peso médio está caindo, se o nosso peso médio está subindo, se ficou vendas sem serem realizadas, A gente faz pesquisas, E nós temos uma negociação assim, muito profissional com os frigoríficos. E a gente percebeu que Minas Gerais é importadora, e que a gente está, digamos assim, produzindo menos do que a gente abate. Então, baseado nisso, a lei da oferta e procura, a gente foi conseguindo negociar com os frigoríficos um preço acima da média nacional. Basicamente é isso mesmo, sabe? É a lei da oferta e procura, é o capitalismo que impera nessa hora. E, João Carlos, tem alguma razão para essa diminuição na produção, que você comentou que Minas está, então, produzindo menos do que abate, perdão. Isso foi alguma medida para tentar uma recuperação nos preços, já que abril a gente teve aí, em todas as principais praças produtoras uma queda bem acentuada, ou não? O que gerou essa situação? A verdade é o seguinte, a gente não tinha muita certeza se a gente produzia mais do que a gente consumia. Com essa base de dados, que a gente chama de BESENG, que chamou no início de BESIM, foi criada lá em Ponte Nova, depois nós trouxemos ela para Minas Gerais, trouxemos ela para a ASENG, a gente passou a ter muito mais precisão nas informações. Aí nós percebemos que nós somos importadores, nós consumimos muito mais do que a gente produz muito mais que consome. E existe uma despesa para trazer animais para dentro do estado. E a gente conseguiu trabalhar em cima disso, um sobrepreço sobre São Paulo, sobre o Paraná, sobre Catarina, porque vem animais desses estados para nós. O pessoal continua precisando procurar fora. E a gente trabalha em cima disso, dessa despesa que é buscar um animal em São Paulo, da despesa que é buscar um animal em Santa Catarina. Por isso que a gente tem um sobrepreço em relação a São Paulo. Ah, entendi. Basicamente isso. Entendeu? Então, o preço de venda para os frigoríficos, que hoje a gente tem aí o preço de mais ou menos R$ 5,50, é calculado como se fosse trazido de outro estado. Então, questão de frete, questão de ICMS, quando entra no estado. Exatamente. Todas essas taxas vocês, entre aspas, estão embutindo no preço do suíno local. O frete é maior, a quebra do peso vivo, peso morto é maior, tem imposto, para você vir de outro estado.
Na verdade, nossa bolsa, semana passada, a gente faz uma negociação com os frigoríficos. E a gente sempre, na maioria das vezes, deixa um preço combinado, acordado a ser praticado. Semana passada, nós fizemos uma reunião e nós queríamos um aumento, porque houve muita procura, né? Houve muita carga extra, né? A gente faz uma coleta de informações também, a opinião de cada suinicultor. Aí nós tentamos um aumento semana passada e mas não conseguimos. Os frigoríficos não concordaram, né? Vocês têm que concordar também, né? E não houve acordo dessa bolsa de quinta-feira passada, não. O mercado ficou em aberto, com a sugestão de preço da ZEG de 5,50 e, obviamente, a sugestão da FRIG de manutenção de 5,30. E nós estamos nessa disputa durante essa semana ainda. Mas a verdade é que o preço em São Paulo está gerando em torno de R$ 4,80 a R$ 5,30 realmente caberia os 50 centavos, que é a despesa adicional que um frigorífico de Belo Horizonte teria para buscar um animal em São Paulo, no Mato Grosso, em Santa Catarina. Por isso que a gente queria uns 5,50. Certo. E, João Carlos, esse preço de 5,50, né, ou 5,30, vamos colocar, né, esses dois pontos, né? 5,30 é um preço que já foi negociado anteriormente, né, e depois veio os 5,50, então pelo menos está se mantendo, não está tendo uma queda. Isso significa não, queda não. Significa que esse mercado ele tem se mantido firme. O que tem mantido essa firmeza no mercado mineiro? Eu entendo que a lei da oferta e procura. O mercado é firme em 5,30. A gente não conseguiu praticar os 5,50 para os grandes atacados, né? Os frigoríficos de Belo Horizonte, da região metropolitana, né? Os grandes frigoríficos. Mas no varejo de porta a gente pratica os 5,50 tranquilo. Eu entendo que impera a lei do capitalismo, que é a lei da oferta e procura. Existe mais procura do que oferta de animais. E a gente sabe que o nosso peso médio, ele não está subindo, ele está até abaixando, né? Dessa base de dados que nós temos, que nós chamamos de BCENC. É isso que eu ia te perguntar, inclusive, como que estão as negociações aí em Minas Gerais, a média de volume comercializado semanalmente, a questão de peso, se são animais mais pesados, se são animais mais magros, como que está sendo essa negociação por aí? Nosso peso médio gira em torno de 112,5 kg, mais ou menos. Essas diferenças, para eu dizer para você assim, a semana passada foi 112,700, é com muita precisão que a gente afirma, sabe? A gente não fala valores aproximados, não. A gente tem uma curva lá e a gente sabe que o peso não está subindo. A gente sabe também se houve retenção nas granjas, e também não tem retenção, não tem animais retidos prontos para venda. A gente vende, na nossa base de dados, nós temos em média 200 mil animais, né, por semana que são vendidos, por mês que são vendidos. 200 então, assim, mil animais por mês vendidos. São, na nossa base de dados, quer ver? São 90 mil, 1, 2, 3, deixa eu fazer a conta, 28, dividido por 52. Por mês. Esse número é o número mensal, tá? Certo. E aí, o volume de abate, você falou, né, que tem uma diferença entre produção e abate aí em Minas Gerais, isso inclusive que está ajudando, então, a puxar os preços para cima. Qual que é essa diferença? A gente consegue colocar mais ou menos numa conta de quantos por cento é menor a produção do que a quantidade de abate? Isso eu não sei ainda. Nós estamos trabalhando informação para a gente ver quantos animais são abatidos com precisão. A gente não sabe. A gente sabe que os nossos animais não são suficientes para suprir a demanda mineira. Isso a gente sabe, né? Essa grande região da metropolitana de Belo Horizonte, o Vale do Aço, né? A gente vende animal para o Rio de Janeiro e vende animal para Vitória, para o Espírito Santo, né? A gente vende também. Mas a gente não tem com precisão isso ainda. Nós estamos trabalhando junto com os órgãos governamentais para ver o abate pelo IMA. Eu acredito que daqui a uns 90 dias nós vamos saber isso também. Quantos animais são abatidos e quantos animais vêm de fora para Minas. Nós não sabemos ainda. E aí, agregando essas informações sobre o abate e quantos animais vêm de fora nesse banco de dados, no que isso pode melhorar, então, essa tecnologia para aprimorar as negociações do mercado mineiro de suínos? Olha, se a gente sabe quantos animais nós produzimos, quantos animais nós... Enquanto nós formos importadores, nós sempre vamos ter um sobrepreço, porque existe uma despesa para você colocar um animal dentro de Minas, né?
É claro que quando eu falo Minas, é a região central de Minas, né? Não falo as regiões fronteiriças, né? Despesa com frete, com a viagem mesmo, com a quebra dos animais, com imposto, né? Então talvez a gente sempre consiga trabalhar esse sobrepreço. Isso quando existe uma oferta de animais, que às vezes São Paulo, Paraná, o Sul, né, que é o principal produtor, faz muita oferta em Minas, nosso preço também cai e a gente fica às vezes até abaixo do preço de São Paulo, como nós ficamos no início do ano, abaixo do preço de São Paulo. Se houver sobre-oferta, né, isso aí não tem jeito mesmo, né? Os frigoríficos também são muito organizados nesse aspecto, eles têm uma associação muito bem feita, muito bem organizada, muito bem dirigida, eles também sabem disso, né? E aí também a gente não consegue negociar sobre preço, não. Não tem jeito. Certo. E esse preço que o suíno aí em Minas Gerais atingiu, né, esse descolamento, a gente conversa, né, no meu caso, eu que trato muito da suinocultura aqui no site Notícias Agrícolas, converso individualmente com produtores de vários estados e todos falam que o preço atual do suíno, né, do quilo do suíno que está sendo vendido, muitas vezes não remunera nem os custos de produção, né, acaba às vezes empatando ou até saindo no prejuízo. Como que está essa realidade aí em Minas Gerais com esse preço de 5,30, 5,50? Olha, o nosso custo de produção aqui na região, eu calculo que ele gira em torno de 4,50, 4,80. Eu falo custo direto de produção, né? Só mesmo o custo de ração, das despesas diretas. E com esse preço de 5,30, né, hoje é remunerador os valores, né? Eu Certo. acredito assim que a maioria das pessoas tem esse custo de produção aí, uma ração de 1,45, o quilo, o preço médio da ração, ele é remunerador. Então, o suinocultor aí, ele está no momento que ele está conseguindo fazer uma margem de lucro bacana, Consegue sim. legal. Hoje consegue sim. Nós passamos muito aperto no início do ano, né? Nós tivemos pouco até mesmo a 3,50. Nós chegamos a ter prejuízo de R$ 100 por causa da cevada vendida, né? Hoje não. Hoje a gente tem um preço remunerador. É muito volátil, né, o preço do suíno, né? Não tem jeito. A vida toda foi assim, né? Desde que eu me entendo por gente, que basicamente eu via meu pai negociar e vender, a vida toda foi assim. Muito volátil mesmo. E, João Carlos, me diz uma coisa, né? A gente já está aqui no final do mês, né, de junho. Quais são as perspectivas, então, para esse mês que está prestes a começar para o mês de julho? O que a gente pode esperar que venha aí para o mercado da suinocultura? Menina, com tanta notícia, né, com pandemia, com Covid-19, com CNK vírus, com peste suína africana, a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. Não existe jeito. A expectativa é que continue, né, nesse mesmo ritmo que nós estamos, com boas exportações, com consumo legal, sabe? Que o lockdown, né, que o isolamento social acabe, que a grande região de São Paulo volte a consumir, que os restaurantes todos abram novamente, né? Essa é a expectativa nossa, né? Mas a gente não sabe de nada, né? Acaba com o isolamento, aumenta o número de casos de Covid, tem que voltar ao isolamento. Aí realmente não há consumo, né? Eu acho assim que o preço de São Paulo não descola por causa de que a grande região de São Paulo aí, né, não está consumindo, né? Não sei mesmo, né? É muita incerteza, é muito mais incerteza do que certeza. E aí, com essa incerteza, né, dessa possibilidade de haver novos processos de lockdown, né, novos fechamentos, e o ciclo da produção de suíno é diferente do frango que você consegue manejar, né, encurtar ou aumentar de forma mais fácil, também não dá para reduzir a produção para atender uma demanda menor assim, né? Não tem jeito. Não existe. Ou o cara está no negócio ou o cara sai do negócio. Ninguém faz assim, vou reduzir minha granja. Ninguém faz isso, porque o cara reduz hoje, quando a redução chega lá no final, o negócio está muito bom, sabe? Então não tem jeito. Tem que conviver com essa volatilidade aí. Quem é suinocultor está acostumado. É assim mesmo, não tem jeito, não tem outra forma. Mas aí, tem que guardar um pouco de dinheiro para os momentos difíceis, sabe? Gastar ele, depois ganhar, tornar a guardar. É a única solução que eu iria te perguntar, qual é, então, a dica que você dá para o suinocultor? A gente tem essa expectativa das exportações continuarem em bom ritmo, isso dá uma certa sustentação para os preços aqui no mercado interno.
Mas qual é a dica que você dá para o suinocultor, já que esse enxugamento da produção não é tão fácil de fazer? O que o suinocultor pode já começar a ficar de olho e se preparando para uma possível mudança drástica agora na virada do semestre? A minha dica não é só para esse momento, é para quem quiser, quem for e quem quiser ser suinocultor. Trabalhar capitalizado, ter sempre uma reserva de dinheiro, porque nos momentos difíceis você vai precisar dela. Você vai gastar um pouco dela, talvez você vai gastar metade dela, sabe? E se gastar, depois fazer ela de novo no momento que porco, né, voltar a ser lucrativo. Tem um amigo meu que diz o seguinte: se ele só fica satisfeito, ele só considera capitalizado quando ele tem o equivalente ao consumo de 4 meses de milho na granja dele. Entendeu? Por exemplo, se ele gasta 1.000 sacos de milho por mês, e enquanto ele não tem 4.000 sacos de milho ou o equivalente em dinheiro guardado, ele não se considera assim pronto para uma crise. Alguma coisa mais ou menos assim. O cara gasta 10 mil, ele tem que ter 40.000 sacos de milho guardado, comprado, ou dinheiro no banco, equivalência do dinheiro no banco. Essa é uma dica que eu posso dar aí, né? Certo, João Carlos, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Tá ok, muito obrigado. Um abraço a todos. Estivemos aqui, portanto, com o João Carlos Bretas Leite, que é presidente da Associação de Suinocultores do Estado de Minas Gerais, a ASENG, contando um pouco para a gente sobre os detalhes de como está rodando o negócio da suinocultura lá no estado. Nas últimas semanas, nós aqui no Notícias Agrícolas fazemos o acompanhamento dos preços de suínos nas principais praças produtoras e foi possível notar que em Minas Gerais houve um descolamento dos preços dos demais estados. Então, estados como no Mato Grosso, por exemplo, preço de R$ 3,90 por quilo do suíno, São Paulo, R$ 4,80, e Minas Gerais chegou a R$ 5,30, R$ 5,50. Então, houve esse descolamento e, segundo o João Carlos Bretas, ele comentou que em Minas Gerais há um sistema muito eficaz, muito integrado, que faz um inventário muito exato, né, de quantos suínos foram vendidos, qual é o peso desses suínos, o preço de negociação, quanto que está sendo gasto. Então, eles têm também uma produção menor do que o abate. Isso também na lei da oferta e da procura, que a gente sabe que é o que impera, né, nesse mercado. A gente também sabe que isso ajuda a elevar os preços e, de acordo com ele também, como Minas Gerais, então, tem essa produção menor do que o abate e eles precisam trazer animais de fora, a suinocultura local acaba embutindo nos preços do suíno produzidos no estado o preço como seria o suíno trazido de fora. Então, o valor para ficar um pouco equiparado, para não ficar mais barato trazer o suíno de fora do que comprar o suíno produzido em Minas Gerais. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações no Notícias Agrícolas.